E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Espero que você esteja prosperando na sua vida. Mas se não estiver, se por acaso estiver ruim, queria dizer para você que não precisa as coisas ficarem assim. Eu quero dizer para você que você pode vencer a frustração, você não precisa ter medo da frustração. Você tem que ter medo da prostração, medo da acomodação. Você precisa, para sair desse estado que você, porventura, possa se encontrar, olhar e imitar aquele que ajuda o homem em todos os momentos, porque ele está comprometidíssimo com tudo que acontece com a sua vida, com tudo que acontece com a minha vida. Deus, Deus. Jesus disse lá em João 5,19 o seguinte: olha, o que eu faço porque eu vejo meu pai fazer. Interessante isso. Ele imitava o pai. Ele falou: o que eu estou vendo meu pai fazer é o que eu faço. E no verso anterior, no 17, ele fala uma coisa muito interessante. Meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Você sabe por que eu disse inicialmente que você não tinha que ter medo da frustração? Se alguma coisa está dando errado ou deu errado, é que você precisa fazer os ajustes e você precisa olhar para Deus. Você sabia que Deus ficou frustrado? Sim, Deus ficou frustrado. Olha, Deus ficando frustrado. Sim. Quando é que a gente fica frustrado? A gente fica frustrado quando alguma coisa que a gente queria empreender, a gente idealizou, a gente foi fazer e no final não teve o resultado que a gente queria. Então, a frustração. Pois é, vamos lá em Mateus capítulo 21, que nós vamos ver que Deus ficou frustrado, mas o importante não é sabermos somente que Deus ficou frustrado. Isso é para a gente poder aprender dele, porque ele passou pela frustração, mas ele vence a frustração. Como? Ele vai para a ação, ele insiste naquilo que está planejado e ele vai conseguir bom resultado. Eu estou falando de Deus. Na parábola dos vinicultores maus, vamos meditar. Eu vou ler e vou caminhando com você, meditando nos versos passo a passo. É de uma riqueza incrível. É bem provável que eu nem consiga hoje aqui nesse momento, primeiro momento, dar conta da riqueza que a gente pode tirar daqui. Mas vamos com calma, né? A gente está meditando, é devocional, é bem cedo. Você está fazendo a sua devocional, pode estar fazendo também em outro momento, mas você separou durante o dia um momento para plantar boas sementes no seu coração. E eu tenho plena certeza, se você para plantar, se você para cuidar, você vai colher bons frutos. É a natureza das coisas. É assim que funciona, né? Então vamos lá. Lembre-se bem, olha, Jesus diz que Deus continua trabalhando. E por que Deus continua trabalhando? Porque ele foi frustrado num primeiro momento, numa primeira tentativa. A explicação dessa parábola que nós vamos ler é que Deus criou tudo, Deus deu oportunidade aos homens, Deus deu a Israel depois como nação, e essa é a interpretação objetiva desta parábola. Deus deu à nação de Israel, particularmente Israel, a oportunidade de ser bênção para a terra e eles não aproveitaram a oportunidade que Deus deu. Em outros lugares nós vamos ampliar isso, entre os lugares da Bíblia, da história bíblica, em que Deus deu também aos homens a oportunidade de usufruírem com ele o que ele criou, mas os homens frustraram isso quando fizeram escolhas erradas. A gente vai vendo esses vários pontos de vista nas Escrituras, mas eu vou atentar agora com você para essa parábola, nesse capítulo 21. Vamos lá. Olha o que Jesus Cristo começa dizendo. E mais, ele estava falando algo anteriormente, e aí ele acrescenta:
Atentai a esta parábola. Preste atenção nessa parábola. Se liga, é isso que Jesus está dizendo, tá? Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras. Vamos direto, vamos ser objetivos aqui. O que Jesus está ensinando nessa parábola é que Deus é o dono da terra. Deus é o dono da terra. Então, quando ele fala havia um certo proprietário, é uma parábola. Na interpretação da parábola, é isso que nós vamos ver. E quando você vai à palavra de Deus, Salmo 24:1, você vai ler no Salmo 24:1 que a terra pertence ao Senhor. Ele criou tudo, tudo pertence a Deus. Ó, repita isso. Tudo pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Ele criou tudo para ele. Certo? Então, o texto prossegue agora. Vamos comigo. Olha o que ele fez. Ele plantou um campo de videiras. Aqui, eu vou trabalhar com algumas realidades que são aquelas realidades, como eu digo assim, eu sempre digo, você tem que usar a picareta lá, a bigorna, né? Para poder bater lá na penha, na rocha, para tentar escavar o diamante. A videira aqui que foi plantada nesse campo, em se comparando com a terra, é que Deus plantou alegria, primeira coisa, e Deus plantou na terra oportunidades. Gravou isso? Deus plantou alegrias, essa é a ideia. Por isso, porque a uva, né, o produto da videira, o fruto da videira, ela tem esse símbolo. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Da alegria. Prestou atenção? Então, Deus fez isso. Agora ele vai fazer mais alguma coisa, o dono dessas terras aqui, que plantou essa videira aqui, eu já estou colocando para você que é Deus. Ele ergueu uma cerca ao redor dessas videiras. Guarde isso. Ó, ele ergueu uma cerca ao redor delas. O que Deus estava fazendo? O que ele quer mostrar com isso? Eu estou sendo objetivo. Deus é o dono da terra, mas ele trabalha. Ele preparou a terra. Ele fez o trabalho de preparar a terra para fazer as coisas. Ele é todo poderoso, mas ele poderia ter feito isso num dia, sei lá, num piscar de olhos. Mas ele queria nos ensinar. Ele trabalhou 6 dias cuidando, plantando, para nos deixar uma lição, tá bom? Então ele plantou oportunidades. Aí ele vai colocar agora uma cerca ao redor dessas videiras. O que ele estava mostrando para nós? Cuidado, ele estava dando esse exemplo do cuidado, da atenção com os mínimos detalhes, porque toda árvore, ou mesmo a videira, né, com seus ramos, ao crescer, ela se torna visível e ela fica resistente, né, a algum tipo, por exemplo, de ataque ou algum tipo de acidente. Mas quando a planta é nova, quando ela é pequenininha, quando ela está crescendo, precisa demarcar o local, precisa proteger o local, porque às vezes por uma distração, por um descuido, pode-se pisar naquela planta e aí aquela planta vai morrer e ela não vai acontecer, né, com o seu objetivo, no seu objetivo. Então, ele ergueu essa cerca e certamente ele está dizendo algo para nós aqui. Coisas pequenas podem impedir algo que seria grande. Coisas pequenininhas, pequenos detalhes, pequenas intervenções contrárias a um propósito podem frustrar algo que seria muito grande. Essa lição é muito importante. Se você está plantando semente no seu coração, na sua vida, e você está plantando porque você está querendo colher um fruto, é disso que nós estamos falando, é nisso que nós estamos envolvidos, você tem que prestar atenção, então, nesse detalhe da palavra de Deus. Ele ergueu uma cerca
ao redor delas. Porque coisas pequenas, pequenos animais, uma situação imprevisível podia acontecer e frustrar aquele empreendimento. Isso é muito importante, preste atenção. Na sua vida, veja, uma pessoa pode bater numa parede, mas foi porque estava distraído olhando para o alto. Mas geralmente, os tombos que levam a cara para o chão são pequeninas coisas, pequenos tocos. É um pedregulho no caminho, é um degrauzinho, não foi uma parede, não foi algo grande. Então, olha a sabedoria da palavra de Deus. Preste atenção no que Jesus está fazendo aqui. Ele está sendo detalhista, né, na narrativa, porque ele quer que nós aprendamos alguns princípios para que aquilo que nós empreendermos venha a dar certo. E o maior empreendimento que você tem é a sua vida. É a sua vida. E o que é que Deus quer? Essa parábola fala que Deus sempre teve a intenção de que, criando tudo isso, fazendo tudo isso, nós fôssemos os abençoados. Quer ver como o texto vai mostrar isso? Então ele faz o quê? Ele agora também vai construir um tanque para prensar as uvas. Eu estou aí no verso 33. Olha, dentro desse verso, quanta coisa maravilhosa. Ele agora vai construir um tanque para prensar as uvas. O que Deus, o dono dessa vinha, está fazendo? Ele poderia plantar uma vinha e o que você vai colher da videira? Uvas. E o que são uvas? Frutos. Comer, sentir o prazer, saborear um fruto, não é verdade? Mas olha, o que nós temos aqui? Ele vai construir um tanque para prensar as uvas. Então agora já não está se olhando propriamente para aquele fruto como o resultado único. Mas eu diria que o que se espera é um resultado primário, que são as uvas, mas há algo por trás disso. Ele está pensando em produção, ele está pensando em crescimento, porque nesse processamento das uvas, colocando-a dentro de um tanque, era preparado um tanque, né? Pedras ali, e aí se colocava alguma coisa para que não se perdesse o líquido, ou seja, o suco da uva, ou melhor, o vinho que seria produzido ali, e que, portanto, industrializado, teria maior valor, traria maior resultado. Olha só o que Deus está passando para nós, Jesus está passando para nós nessa parábola. Ele está dizendo que você tem que estar ligado nisso. Você tem que estar prestando atenção na sua vida, fazendo investimentos. Você tem que entender que Deus nos fez para nós sermos criativos. Então não é só ficar com aquele resultado imediato, ou seja, o fruto, mas é trabalhar aquilo que vem à sua mão, as oportunidades, desenvolver. Então não é só a uva, mas também o vinho. No livro As Veias Abertas da América Latina, um livro que li há muitos anos, eu me lembro de uma parte dele que diz sobre um comportamento que tinham os ingleses com relação à produção deles. Eles ensinavam os seus agricultores, né, todos os seus plantadores, né, de recursos, principalmente os plantadores de algodão, o seguinte, que se alguém lá no país, em determinado período da construção do país, da economia deles, né, ele dizia que se alguém fosse pego no comércio internacional, ali com os vizinhos, né, com outros, na exportação que eles estivessem fazendo para outros países. Se um plantador, por exemplo, de algodão fosse pego vendendo algodão, ele teria suas mãos cortadas. Mas se ele fosse pego vendendo linha, ele seria, de alguma forma, beneficiado pelo sistema, pelo governo.
Veja, o que está se mostrando ali é o seguinte, é que a ideia era eles se preocuparem com a manufatura, com a industrialização, para poder gerar mais riqueza, com a criatividade, gerar mais riqueza. Então não é vender o algodão, é vender a linha. Isso vai trazer maior recurso. A gente sabe, por exemplo, que a gente vive num país muito rico que é o Brasil e a gente ainda está atrasado nessa questão. A gente está preso ainda nas commodities, né? Nesses produtos de valores assim, né? Duráveis, e o Brasil muitas das vezes está só preocupado em exportar as suas riquezas, quando ainda não chegamos naquele ponto que fazem os países ricos, os países industrializados, né? Os países que estão aí na ponta, que estão realmente, muitas das vezes, só pegando, né, os nossos produtos naturais, estão desenvolvendo. Então, seria mesmo que dizer, a gente vende a nossa soja, por exemplo, é só um exemplo, claro, e compra o óleo de soja. Eu sei que nesse aspecto a gente já avançou, mas, por exemplo, o nosso petróleo, né? A gente vende o petróleo bruto e depois vamos comprando os materiais. Nosso aço, a gente vende o nosso aço e depois a gente compra a chapa. Quer dizer, uma realidade que é prejudicial a quem? Ela não é prejudicial àqueles que estão ali negociando os produtos naturais, mas ela é prejudicial para o povo, ela é prejudicial para o todo. O pensamento deveria ser que o povo é que é prejudicado. Então, Jesus vai nos ensinando esses segredos de uma forma maravilhosa. Então, esse dono de vinha construiu um tanque. E, prosseguindo na leitura do texto, né, ele edificou uma torre. Toda a plantação, e aqui particularmente as vinhas, elas tinham uma torre. A torre, ela é uma torre de proteção. Ela servia para proteção, para segurança. Então, depois de preparar tudo, de construir tudo, ele agora construía a torre. E isso é então uma demonstração de que Deus está nos ensinando que nós precisamos tomar cuidado. Porque quando o camarada começa a plantar, quando ele começa a revirar a terra, tirar as pedras, né? Eu falei que o texto diz que ele primeiro colocou, depois da plantação, a cerca em volta. Ali, porque pequenos animais podem destruir, mas agora é diferente. Agora é uma torre, agora é para colocar um vigia, agora é para ficar vigiando, sabe por quê? Porque antes, eu falei para você que pequenas coisas podem estragar a tua plantação, certo? Aquilo que você, se não tomar cuidado, vai ser assim um acidente, mas agora é diferente. Agora são inimigos que falaram assim, ou que pensaram assim: opa, ele já avançou, agora plantou, ele já cercou, agora a produção vai começar. Então vamos lá roubar, né? Porque a torre ela tinha a função da proteção, mas a ideia também é que ela serviria também de armazenamento. Agora nós vamos lá pegar o produto, o resultado, né? Então, os invejosos, os desanimados, aqueles que não têm perseverança, eles vão querer agora destruir o que você produziu, o que você fez. Então agora precisa-se de proteção. Agora eu quero deixar essa meditação, eu vou dar mais um passo e eu voltarei a ela, se Deus quiser, amanhã, para que nós possamos olhar ela mais objetivamente em relação à nossa vida. Mas veja bem, antes de nós terminarmos, finalmente, olha o que aconteceu. Finalmente, ele arrendou essa vinha para alguns viticultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Olha que coisa. Trabalhou, preparou. Agora ele vai receber.
É Deus que está nos ensinando esse processo. Agora veja, antes disso, eu quero te chamar a atenção para o fato de que ele, finalmente, depois que ele preparou a terra, plantou a vinha, cuidou da vinha, depois que ele preparou a torre, depois de tudo, quando chegou o momento certo para a colheita dos frutos, tudo isso ele arrendou essa vinha para alguns viticultores. Falou, agora ela vai crescer, daqui a pouco ela vai dar o fruto, vou deixar com vocês, vocês cuidem, obviamente vocês vão se beneficiar, eu estou arrendando para vocês. Vamos dizer, numa linguagem aí do pessoal que conhece aí, trabalho na terra, a meia, vamos a meia. Eu vou receber os meus dividendos e vocês também vão se beneficiar. Deus é o dono da terra, ele criou a terra. Essa parábola, então, em primeiro lugar, fala desse Deus que criou a terra e criou-a para a nossa alegria. Ele preparou tudo. Depois que ele fez tudo, veja o que diz a parábola. Ele preparou a terra com tudo que ela tem, com tudo que nela há. Ele deu exemplo no seu trabalho de que ele é criativo, de que ele é perseverante, de que ele é paciente. Deus está demonstrando isso para nós na sua criação. Ele é o dono de tudo, como na parábola, o dono da terra. Depois que ele preparou tudo, na parábola, o dono da vinha arrendou e disse para aqueles viticultores: vocês estão vendo aí meu trabalho, mas agora eu quero dividir meu trabalho com vocês, arrendando para vocês, que vocês possam usufruir disso, cuidar devidamente, porque depois vocês vão me dar a minha parte e vocês naturalmente vão ficar com a parte de vocês. E é aí que não aconteceu. Você deve continuar lendo a parábola, eu não o farei agora, mas eu quero somente fazer esse link entre essa parábola e o que você encontra lá no Gênesis. Pois é. Por isso que Jesus Cristo disse que o Pai continua trabalhando, porque aqueles homens trouxeram frustração. Israel, nessa parábola, trouxe frustração, mas Deus vai trazer a igreja para dar os frutos. Você, se você crê em Cristo, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. O homem, ou a humanidade como um todo, trouxe frustração, porque Deus plantou a vinha, aqui símbolo de toda a criação, para a alegria dele e para a alegria dos homens. Mas os homens estão destruindo, ou com o pecado, destruíram, posso dizer assim, todo aquele projeto original, primário de Deus, ali no jardim do Éden, quando ele preparou tudo e entregou para o casal adâmico. Você está percebendo isso? Agora veja, a palavra que eu quero deixar com você é: não tenha medo de frustração. Deus também já foi frustrado. Mas Deus, como o Evangelho de João diz, Jesus diz lá, escrito no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17 a 19, você vai encontrar isso. Ele diz que ele continua trabalhando, porque ele vê o Pai que continua trabalhando. Ele continua fazendo e faz o que faz porque ele viu o que o seu Pai está fazendo. Contemple Deus. Olhe para Deus. O que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? Imite. Faça igualmente ao seu Pai, a Deus. Então, com certeza, a sua vida como um todo, ela vai prosperar e Deus vai se alegrar. Por quê? Porque você vai se alegrar com os frutos que você vai colher. Mas Ele é o dono, Ele é o teu dono. Ele quer os seus dividendos. Ele quer a alegria de ver que você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Você encontrou o sentido da vida, o sentido da sua identidade, quem você é, criado à imagem e semelhança de Deus.
e agora você vai usufruir, desfrutar de algo que não foi criado, não foi plantado por você, não foi construído por você. Veja, o dono da vinha, o dono da terra, ele cuida da terra, ele planta a vinha, ele cuida para que ela possa não frustrar no seu crescimento, ele cuida para que tenha um local de produção, de crescimento, de avanço, que é o tanque. Ele traz a proteção, ele cria a torre, ele vigia, ele agora ensina tudo isso para nós, porque ele tem esperança de colher frutos também. Deus te abençoe, que você possa ver essas verdades e meditar nelas. Não fique aqui, deixa isso trabalhar na sua mente, no seu coração no dia de hoje, que a sua atenção se volte para Deus e assim, junto com Ele, você comece agora a gerar os dividendos, os lucros das tuas empresas, os lucros dos teus investimentos, os lucros que virão pelas sementes boas que você tem plantado nos seus relacionamentos, no seu emprego, onde você estiver vivendo. Você vai ver resultados positivos. Deus vai receber os seus dividendos e você também vai receber as suas alegrias, as suas riquezas. Então, a gente volta, se Deus quiser, amanhã e a gente continua pensando um pouco mais nesses ensinos dessa maravilhosa parábola e vamos tirar maior proveito para as nossas próprias vidas. Amém? Que você possa hoje plantar boas sementes, prosperar em todos os teus caminhos, trazer dividendos e Deus também, como dono da vinha, o dono da terra, vai se alegrar por ver que você está cumprindo o seu propósito. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito aqui, mas esteve meditando conosco, se inscreva nesse canal, porque nós queremos fazer essas meditações diariamente, trazendo assim boas sementes para que você possa plantando a escolher bons frutos. Deus abençoe.